Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11, versículo de número 23. Amém? Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos lá, novamente. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, meus irmãos? Sentai-vos, por gentileza. Queridos, a noite desse texto é o cenário que nós podemos vislumbrar, imaginar em que Jesus está inserido. A noite é o momento que guarda, é o momento do dia que guarda os seus segredos, os seus mistérios, as suas espreitas, as suas circunstâncias mais inimagináveis. Há pessoas que têm medo de encarar a noite. Há pessoas que não saem de casa à noite porque têm medo do que lhe pode acontecer. Há pessoas que têm medo até mesmo de estar em um ambiente escuro, principalmente em um período noturno, por conta do medo e da insegurança das surpresas que podem acontecer. Geralmente, é no período noturno, no período onde a obscuridade toma conta, no período onde a nossa capacidade de percepção está diminuída, que os mistérios, que as coisas inesperadas, que surpresas nos pegam no dia a dia, no cotidiano, principalmente em períodos noturnos. É nesses períodos noturnos que algumas coisas acontecem, e foi numa noite. É um momento de baixa percepção, é um momento do dia em que a sua visão já está tranquila, já não consegue mais perceber tantas coisas. É num momento em que seu corpo já está tranquilo, relaxado. É num momento que as coisas parecem que estão nos conformes. É num momento de jantar. É num momento de comunhão entre amigos que o nosso mestre descobre que entre eles existe um traidor. Foi uma surpresa da noite. Foi uma surpresa daquele momento. Um traidor está se manifestando, embora Cristo já o sabia, mas para todos os demais é um momento de surpresa, é um momento de susto, é um momento que todos estão preocupados: será que é comigo que Jesus está falando? É a noite da traição. E, meus queridos, esta noite obscura, ela vem não só para Jesus. Se veio para Jesus, quem pudera esse tipo de circunstância e situação virá para nós também, e vem com muita intensidade. Momentos em que nós estamos vivendo a nossa vida, e muitas das vezes são momentos que nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. As coisas estão tranquilas, a família está indo bem, os negócios estão funcionando, o dinheiro está na conta, quando de repente você percebe que está diante de um momento de uma emboscada, de uma traição, de uma surpresa da vida. Você está bem, o seu emprego está legal, as suas finanças estão em dia. De repente, numa noite qualquer em que você já está tranquilo e relaxado, sentado à mesa, você percebe que
você levou um calote, seu patrão lhe chama para uma conversa e diz: olha, a gente vai ter que te desligar da empresa. É no momento que está tudo bem, que as coisas estão indo, os filhos estão bem, o casamento está bem, a família está legal, de repente uma dor no seio, de repente uma dor no corpo, você vai ao médico e você descobre que você está com um câncer. Quando tudo parecia que estava certo, quando tudo parecia que estava normal, uma dor que começou do nada, um exame, um diagnóstico, uma doença, que você vai ter que passar por um tratamento, que você não sabe quais serão os resultados, você não sabe qual vai ser o fim. Tudo está bem, tudo está dando certo, de repente, uma crise na sua família, um problema no seu casamento, um desentendimento, uma circunstância que te leva a passar por uma noite obscura, tal como Jesus passou. Talvez a sua noite não seja especificamente da traição, mas são em momentos aonde nós estamos com as nossas guardas mais baixas, são em momentos em que estamos mais tranquilos, que de repente, algumas coisas porventura podem sair do lugar. Eu não sei se é só lá em casa, mas de repente está tudo bem, quando daqui a pouco a minha esposa me avisa: amor, queimou o chuveiro. E quando queima o chuveiro, queima a máquina. E quando queima a máquina, queima outra. Não é assim na casa de você também? Você vai para arrumar o seu carro, você tem um probleminha no carro, se arruma, daqui a pouco aparece outro. Parece que tudo vem no mesmo momento. São momentos da nossa vida que aparentemente está tudo certo, mas de repente, crises são levantadas contra as nossas vidas. E Jesus está inserido nesse cenário, Jesus está nesse momento, e para a percepção de Jesus, é a pior noite da sua vida. Jesus passou por coisas terríveis, Jesus foi caluniado, já inventaram coisas sobre Jesus, já falaram mal de Jesus, já chamaram ele de tudo quanto é coisa, já chamaram ele de herege, já fizeram de tudo com ele, mas essa é a pior noite de Jesus, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É o momento em que alguém que ele confiava, é o momento em que alguém que ele estimava, é o momento em que alguém que ele tinha um coração, alguém que ele estava cuidando, alguém que ele estava pastoreando, alguém que ele estava discipulando, está prestes a trair. E a traição é mais doída quando a confiança é ainda maior. Jesus está sentindo um amigo que está lhe traindo, alguém que ele confiava os segredos do seu coração, alguém que caminhava com ele todos os dias. Jesus está vivendo um cenário terrível. Talvez eu esteja pregando para algumas pessoas aqui nessa noite que estão em cenários parecidos, estão em noites parecidas, estão enfrentando a obscuridade da vida, estão enfrentando desafios tal como Cristo naquela noite. Mas Jesus naquela noite nos trouxe algumas lições. Jesus naquela noite nos trouxe alguns ensinamentos. Jesus naquela noite nos trouxe algumas verdades de como nós devemos encarar esse tipo de circunstância. Como nós devemos lidar com esse tipo de situação. Como que nós devemos lidar em momentos de noites escuras. E nós podemos aprender com Jesus. A primeira coisa que Jesus nos ensina a respeito da noite da traição é que na pior noite da sua vida, Jesus está sentado na mesa com seus discípulos, e o texto diz que ele pega o pão, e ele levanta o pão ao céu, e ele dá graças a Deus. No pior cenário, no pior contexto, na pior noite, no pior momento, na pior circunstância que ele poderia enfrentar, ele levanta o pão e ele consegue expressar uma palavra de gratidão aos céus.
Ele sabe o que ele vai passar, ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe o cálice que está esperando, mas dentro dele existe uma certeza: eu posso não saber o quanto vai doer, eu posso não saber até onde isso vai ir, eu posso não saber exatamente tudo que eu vou enfrentar, mas eu sei que o meu Pai tem um plano e Ele está no controle de todas essas circunstâncias. A pergunta do Espírito Santo aos nossos corações aqui nessa noite: qual é a sua reação quando a noite escura chega? Qual é a sua reação quando as coisas saem do seu controle? Qual é a sua reação quando você perde o controle das circunstâncias? Quando a noite escura surge na sua vida? Quando situações inesperadas te pegam? O que sai de você? Como você reage? Como você se expressa? Não, agora que veio essa circunstância diversa na minha vida, eu não quero mais saber de ir na igreja. Estou na igreja, estou crente, Deus não resolve minhas coisas, Deus não resolve meus problemas, meus B.O. Eu não quero saber de ir para a igreja mais. Não, agora diante dessa situação, eu vou jogar tudo para o alto. Eu vou jogar meu casamento para o alto, eu vou jogar meu ministério para o alto, eu vou jogar minha chamada para o alto. Eu não quero mais saber desse negócio. Diante de algumas circunstâncias, de algumas situações, eu vou largar tudo, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou fechar essa empresa, eu vou fechar esse negócio, eu vou divorciar, eu não quero mais saber. Você se expressa ainda aumentando e maximizando os seus problemas. Como você reage? Se arranca o cabelo da sua cabeça? Você se desespera, você liga para um, você liga para outro, você liga para o fulano, você liga para o ciclano, você tenta os seus contatos, tenta os seus jeitinhos. E Jesus senta na mesa, naquele dia, para nos ensinar: na pior noite da minha vida, eu ainda tenho uma palavra de gratidão ao meu Pai. Na pior noite da minha vida, eu ainda tenho um louvor para cantar ao meu Pai. Na pior noite da minha vida, eu ainda reconheço que o meu Pai continua sentado num alto e num sublime trono, e de lá Ele não sai, e Ele continua no controle de todas as coisas e de todas as circunstâncias. Você sabe qual foi a única vez que Jesus cantou? Jesus não cantou quando o paralítico andou. Jesus não cantou quando o cego enxergou. Jesus não cantou quando ele multiplicou o pão e peixe. Jesus não cantou quando ele andou sobre as águas. Jesus não cantou quando ele fez maravilhas no meio do povo. Não, o único momento que Jesus cantou, Mateus 26:30, após a ceia, após haverem cantado um hino, Jesus seguiu para o Getsemane. Na pior noite da sua vida, é o único relato que Jesus está com seus discípulos cantando um hino ao Senhor, porque ele sabe que ele pode não entender a circunstância, pode não entender a noite escura, pode não entender o porquê das coisas, mas ele sabe que o Pai continua sendo Deus sobre todas as coisas da sua vida. Ele sabe disso. Jesus nos ensina que a pior noite da sua vida é a noite em que se extrai o melhor que nós temos dentro de nós. Deus não foi manifesto às pessoas em tempos fáceis. As pessoas, na sua grande maioria, não viram a glória de Deus em circunstâncias favoráveis. Quer ver uma coisa? Nabucodonosor não viu a glória de Deus quando Daniel estava no trono. Não viu a glória de Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no seu palácio. Eles estavam lá glorificando a Deus, vendo uma vida de santidade. Mas o único momento em que o rei disse: eu estou vendo o Senhor, foi quando a fornalha se acendeu. E pior,
multiplica 7 vezes mais. Os meninos são jogados lá dentro. O soldado que jogou os meninos morreu sem chegar perto do fogo. Só de se aproximar morreu de tão calor que estava. Eles caem na fornalha. Eles se levantam. Nabucodonosor de fora olha e diz: eram 3, mas eu estou vendo o 4º homem andando com eles na fornalha. Você lembra da história de Jó? Jó não viu Deus quando estava bem. Jó conhecia, ouvia falar de Deus. Jó ouvia falar dos feitos de Deus. Jó até orava, Jó até cultuava, Jó até era uma vida devota ao Senhor. Mas ele termina os seus dias, depois de passar tudo o que passou, depois de perder casa, perder filho, perder toda a propriedade, perder tudo o que tinha, depois de passar pela pior fase da sua vida, ele termina o seu livro dizendo: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora no pior momento da minha vida, os meus olhos te contemplam, eu consigo ver o Senhor, na pior circunstância, eu consigo enxergar o Senhor se movendo na minha vida. Já diria aquele canto, os melhores hinos e canções, eles não são escritos no palácio. Os melhores hinos e canções não são escritos deitados numa rede, numa boa, tranquilo, não. Os melhores hinos e canções são escritos em vales, são escritos em tribulações. No pior momento da nossa história, é o momento que Deus prepara para extrair o melhor que nós temos dentro de nós. No pior momento da nossa história, é o momento que Deus prepara para manifestar a sua glória através de nós. Nas piores circunstâncias da nossa vida, é o momento que Deus prepara para quem olhar de fora dizer: Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Se não fosse o Senhor, ele já tinha morrido. Se não fosse o Senhor, já tinha desviado. Mas Deus está com ele. Alguém acredita nessa palavra nessa noite? Deus permitiu na sua vida algumas circunstâncias incompreensíveis, e Deus te colocou sentado nesse banco como uma resposta para te dizer: eu estou extraindo algo valioso de dentro de você. Ah, meu irmão, você vai sair mais forte do que você entrou. Você vai sair mais crente do que você entrou. Você vai sair com palavras de Deus para entregar para alguém. Você vai sair com sabedoria de Deus para abençoar quem está à sua volta. Deus não permite a noite da traição sem permitir o domingo da ressurreição. Se Ele permitiu o chicote, se Ele permitiu o sangue, se Ele permitiu a dor, se Ele permitiu a lágrima, é porque Ele já preparou o domingo para você celebrar, para que pessoas sejam tocadas através da sua história, diz o Senhor. Aguenta essa noite escura, aguenta essa noite da traição, aguenta. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui nessa noite que porventura estava a ponto de estourar a corda, mas o Espírito Santo está tomando esse lugar nessa noite. Ele está gritando a sua alma: aguenta essa noite da traição. Você não sabe o que te espera no domingo de manhã. Aguenta o chicote, aguenta o levante, aguenta a dor, aguenta a crise, aguenta, porque o domingo de manhã vai chegar na sua vida. O domingo de manhã em que o nome de Cristo vai ser glorificado, vai chegar na sua história. Portanto, em meio às circunstâncias adversas, nós precisamos aprender com Jesus.
Aprender com Jesus a reconhecer quem Deus é, mesmo diante das nossas adversidades. Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o controle de Deus. Eu não admito um cristão perguntar: aonde o meu Deus está? Deus me abandonou. Meu irmão, eu não posso perguntar onde meu Deus está. Eu sei aonde o meu Deus está. O meu Deus continua soberano sobre todas as coisas. O meu Deus continua sentado num alto e sublime trono. O meu Deus continua governador dos céus e da terra. O meu Deus continua dono da ciência, dono do mundo, dono das finanças, dono de tudo. O meu Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Eu não posso questionar aonde meu Deus está. Eu vou me levantar com espírito de ousadia e dizer: eu sei onde meu Deus está. Portanto, essa noite escura não vai fazer eu abaixar a minha cabeça. Esse momento de tribulação não vai fazer eu desanimar, porque eu sei aonde o meu Deus está. Você pode levantar as suas mãos e dizer glória ao nome do Senhor Jesus. Bora lá. Jesus nos ensina na noite da traição a levantarmos graças ao Senhor. Mas o texto continua: na noite em que ele foi traído, ele deu graças e partiu o pão. Meu irmão, imagine a cena: Jesus parte o pão, e Jesus começa a distribuir o pão na mão de cada um dos seus discípulos. Ele coloca um pedaço de pão na mão de João, ele coloca um pedaço de pão na mão de Pedro, ele coloca um pedaço de pão na mão de Tiago, ele coloca um pedaço de mão na mão de um, na mão de outro. De repente, está Judas sentado na mesa, e a Bíblia não diz que Jesus olha para Judas e diz: você não merece o meu pão. Muito pelo contrário. O pão que eu dou para João, o pão que eu vou dar para Pedro, o pão que eu vou dar para Tiago, o pão que eu vou dar para Mateus, o pão que eu vou dar para esse, para aquele, eu também vou dar para Judas. Jesus sabe o coração de Judas. Jesus sabe o que Judas vai fazer. Jesus sabe que ele vai ser traído. Mas ele diz: não importa o que Judas faz comigo, o que importa é o que eu faço com Judas. Judas tem traição para me dar, mas eu tenho pão para oferecer para Judas. Tome o pão que eu estou partindo. Jesus nos ensina na noite da traição que nós não devemos nos comportar em resposta à traição. Jesus nos ensina na noite da traição que não é olho por olho e nem dente por dente. Jesus nos ensina na noite da traição que não é excluindo Judas que você exerce o seu ministério, mas é partindo o pão e dizendo: não importa o que Judas tem para mim, eu sei o que o Pai colocou na minha mão, eu vou continuar entregando aquilo que o Pai colocou em mim. Saul tinha ódio, Saul tinha raiva, Saul queria matar Davi. Saul tinha uma espada, Saul tinha uma lança, Saul tentou homicídio contra Davi. Mas Davi tem uma harpa. E embora Saul seja raivoso, Davi é um adorador. E ele disse: Deus te entregou uma espada, uma lança, Deus me entregou uma harpa. Eu vou continuar cantando, eu vou continuar repreendendo os espíritos malignos que estão na sua vida. Eu não vou te atacar e medir na mesma medida, não. Eu vou continuar orando por você, adorando a Deus para repreender esses espíritos. Eu vou continuar entregando aquilo que Deus colocou na minha mão para entregar. Você já leu a parábola do semeador? O texto diz que o semeador saiu para semear. Quando ele sai para semear, o texto diz que algumas sementes caem entre as pedras, outra semente cai entre os espinhos, outra semente cai à beira do caminho e os pássaros levam, outra semente cai na terra boa, essa germina,
e dá frutos. Mas o que me chama a atenção não é nem a semente e nem a estrada. O que me chama a atenção é o coração do semeador. Porque o semeador recebeu a sua semente. Ele colocou a semente no seu alforje. E ele colocou na sua cabeça: eu tenho uma missão. Qual é? Semear. Então não importa se a semente vai cair na beira do caminho, se a semente vai cair entre as pedras, se a semente vai cair entre os espinhos, se a semente vai cair em terra boa. Eu vou fazer aquilo que está na minha mão de fazer. O semeador olha para o alforje, olha para a semente e diz: eu vou semear. Então não importa se cai em terra ruim, eu vou continuar entregando aquilo que Deus colocou dentro do meu alforje. Meu irmão, você imagina se Jesus decidisse tratar todos os discípulos na medida em que Judas o tratou. Se por causa de Judas, Jesus resolvesse tratar todos os discípulos da mesma forma. Se por causa de Judas, Jesus resolvesse tratar Pedro, João da mesma forma. Se por causa de Judas, o traidor, Jesus dissesse: não vou lavar os pés de vocês, porque se eu lavar os pés de vocês, eu vou ter que lavar os pés de Judas. Jesus não pensa assim. Jesus diz: eu tenho um balde, eu tenho uma toalha, eu vou lavar os pés de um pós outro, porque se tem um Judas no meio de nós que vai me trair, eu sei que tem um Pedro que na primeira mensagem vai ganhar 3.000 vidas para Jesus. Eu não vou parar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vou entregar o pão um pós outro, porque se tem um Judas que vai me trair, tem outros 11 que o Espírito Santo vai descer sobre eles, e eles vão sair anunciando o Evangelho a toda a criatura, pregando a palavra, pregando o Evangelho, curando os enfermos, expelindo os demônios. O Espírito do Senhor está nos questionando aqui nessa noite: o que é que eu entreguei na sua mão? O que é que eu coloquei na sua vida? Você vai enterrar aquilo que Deus colocou na sua vida por causa de uma circunstância adversa? Você vai sepultar o pão que Deus colocou na sua mão porque alguém não gostou de você? Você vai sepultar o que Deus colocou na sua vida porque alguém te criticou, exercendo o que Deus falou para você fazer? Meu irmão, em nome de Jesus, não. O Senhor colocou algo poderoso dentro de você. O Senhor Jesus colocou algo grande dentro de você. O Senhor Jesus colocou uma chamada poderosa dentro de você, e Ele está dizendo: o que eu coloquei dentro de você não pode parar em você. Se você reter em você, não vai alimentar as multidões. O que eu coloquei em você vai alimentar muita gente. Tem Judas, mas também tem Pedro. Tem Judas, mas também tem João. Tem Judas, mas tem muita gente que precisa daquilo que eu coloquei na sua mão. Então parte e diga: eu vou fazer o que o meu Deus mandou eu fazer, e ponto final. Se não gostarem da sua pregação, se não gostarem de você falando o nome de Jesus naquele ambiente, que tapem os ouvidos. Nós vamos continuar entregando aquilo que Jesus colocou na nossa vida para entregar. Se tem alguém dizendo que você não gosta do hino que você canta enquanto você está caminhando, enquanto você está vivendo sua vida, que tape os ouvidos. Nós vamos continuar entregando aquilo que Jesus mandou a gente entregar. Alguém não gosta porque acha antiético você orar no meio da rua, orar por alguém que está pedindo uma oração, e não importa quem não gosta, eu vou continuar entregando aquilo que o Senhor mandou entregar. Alguém não gosta que você exerça o ministério, que você faça as coisas na obra de Deus. Alguém diz: você está perdendo tempo. Não importa. O Judas se levanta e diga: eu vou continuar entregando aquilo que Deus me mandou entregar. Eu sei o que Deus colocou na minha mão, eu sei quem precisa disso. Eu vou continuar fazendo para que o nome de Cristo continue sendo glorificado na minha vida. Quem recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Você pode, com muito respeito, dizer para alguém que está pertinho de você: continue entregando aquilo que Jesus colocou na sua vida. Continue entregando aquilo que Jesus colocou na sua vida. Continue entregando aquilo que Jesus colocou na sua vida.
Na pior noite da vida de Jesus. Eu encerro agora. Quem está comigo, diga amém. Versículo 24, última parte, diz assim: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você pode dizer comigo bem forte: em memória de mim. Na pior noite da vida de Jesus, Jesus criou um símbolo histórico. 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram. E todo primeiro domingo do mês, nós fazemos o que Jesus fez naquele dia. Na pior noite da vida de Jesus, Ele criou um precedente que marcou a história da humanidade. Há 2000 anos, a igreja do Senhor repete o que Cristo fez naquele dia. Você imagina se Jesus tivesse agido diferente? Se Jesus tivesse dito: eu tenho todo o poder, vou mandar matar o Judas, mata ele, acaba com o homem. Xingasse o Judas, falasse alguma coisa, sei lá, se estressasse. Jesus não faz isso. Jesus diz: na pior noite da minha vida, vai ser a noite que eu vou marcar a história. E essa noite vai ser lembrada até que eu volte. Essa noite vai ser lembrada até que eu volte. Meu irmão, na pior noite da nossa vida, é a oportunidade que Deus nos dá para deixar o nosso nome registrado na história. Na pior noite da vida de José, nos piores dias da vida de José, ele guardou o seu coração. E ele foi lembrado 400 anos depois, quando eles foram sair do Egito. Eles disseram: nós não podemos sair daqui sem levar os ossos de José. 400 anos depois, alguém lembra que teve um menino que resistiu à tentação, que resistiu à prisão, que resistiu à dor, que assumiu o governo e que foi usado por Deus naquele tempo, porque ele não perdeu o controle, ele continuou vivendo o que Deus queria que ele vivesse. Na pior noite da dor, da contrariedade de Neemias, diante dos problemas, diante de uma cidade que estava destruída, quando ele recebe a notícia, ele se amargurou, ele se entristeceu, ele ficou triste porque a cidade estava em ruínas. Mas naquela noite, ele não decide ir para o Instagram fazer uma live xingando porque deixaram o muro cair, porque ninguém foi lá levantar. Não foi reclamar para alguém, porque ninguém faz nada. Não, na pior noite da sua vida, ele tomou uma decisão: eu vou largar tudo e eu vou lá reconstruir esse muro, porque se Deus me permitiu ver, é porque Deus quer que eu faça alguma coisa. Eu vou lá fazer alguma coisa em prol do meu povo. E ele marcou a história da humanidade. Meu irmão, qual é a herança que você está deixando para as próximas gerações na pior noite da sua vida? Qual é o marco que você está deixando para os seus filhos nas noites da contrariedade, nas noites das dores, nos problemas da vida? O que é que os seus filhos vão contar? Não, papai e mamãe, olha, eles até eram crentes, mas daí veio uma crise e eles decidiram desviar. Papai e mamãe até era da igreja, eles até cantavam no coral, eles até eram fervorosos, mas aí eles veio uns probleminhas na família, veio umas crises financeiras, se afastaram, e agora nós estamos todos fora da igreja. Se decepcionaram com algumas pessoas, agora nós estamos todos fora da igreja. Então meus pais eram crentes, meus avós eram crentes, mas não, papai e mamãe eram um casal muito abençoado, mas daí veio uma crise no casamento, eles se divorciaram.
continuaram a sequência de divórcio na nossa família. Será que é esse tipo de história que os seus filhos vão contar de você? Será que é esse tipo de memória que os seus filhos vão contar de você? Que você desviou, que você jogou tudo para o alto, que você desanimou no meio do caminho, que você foi restaurado por Deus, Deus te trouxe para a igreja, você viveu uma vida antes da igreja, você veio para a igreja, você estava bem, você estava fervoroso, mas por causa de um detalhe, de uma circunstância, de uma crise, você jogou tudo para o alto. Será que é essa história que os seus descendentes vão contar de você? Ou a história que os seus filhos vão contar de você vai ser essa? Papai e mamãe um dia tiveram uma crise financeira, mas eu lembro do meu pai e da minha mãe de joelho na sala dizendo: Jesus, manda providência. E do nada Jesus mandou uma providência lá para nossa casa. Papai e mamãe, eles até enfrentaram umas crises no casamento, mas eu lembro que quando eles enfrentaram aquelas crises, eles não ficaram discutindo ou maximizando os problemas, eles foram atrás de ajuda pastoral, de grupos, de conselho, eles se esforçaram, começaram a orar junto, e Jesus restaurou o casamento do meu pai e da minha mãe. Os meus avós, eles passaram por muitas lutas, mas eles continuaram firmes com Jesus, eles não vacilaram os seus pés, mesmo diante da crise, da contrariedade, dos levantes, das traições, eles disseram: nós vamos continuar agarrados em Cristo. Essa é a história que você vai contar. Essa é a história que os seus filhos vão contar. Essa é a história que a sua descendência vai contar. Não vai contar a história de alguém que fracassou e desanimou, mas vai contar a história de alguém que é fervoroso, de alguém que é cheio de autoridade, de alguém que não baixa a cabeça diante das circunstâncias, mas estufa o peito e diz: eu vou continuar crente, eu vou continuar orando, eu vou continuar confiando no meu Deus, eu vou continuar fazendo o que o meu Deus me chamou para fazer. É essa história que eu quero que os meus filhos contem, de alguém que deixou a história na pior noite da sua vida. Você vai marcar a história dos seus filhos. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus, eu libero uma palavra e a gente conclui aqui nessa noite. Você vai marcar a história da sua geração, você vai marcar a história dos seus filhos, você vai marcar a história da sua família. Não importa qual foi o teu antecedente, o que importa é o que vai ser o seu descendente. De hoje para ontem você não muda nada, mas de hoje para amanhã você tem a oportunidade de mudar tudo. E assim diz o Senhor nessa casa: eu permiti esse vento, essa contrariedade, essa noite da traição, para te deixar mais forte, e você vai sair dele com histórias para contar. Você vai sair dessa noite com testemunho da provisão de Deus sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra pode celebrar ao nome do Senhor Jesus aqui nessa noite. Fica de pé comigo, por gentileza. Diga para quem está pertinho de você: você vai ter muita história para contar. 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 A história não vai ser de um fracassado, a história não vai ser de alguém que faliu, a história não vai ser de uma família destruída, a história não vai ser de alguém que voltou para as drogas, a história não vai ser de alguém que voltou para o álcool, a história não vai ser de alguém que voltou para a depressão, a história não vai ser de alguém que desanimou no meio do caminho, a história não vai, não, assim diz o Senhor nessa casa, a história vai ser de alguém que passou pelo que passou, os vendavais que passou, mas você ficou firme, você continua amando Cristo, apaixonado por Jesus, você vai ter muita história para contar. Nós vamos. Eu creio. Eu prego muito para jovens, enfim. E eu sempre digo para eles: nós estamos lendo muitas histórias e muitas biografias do que Deus fez no passado. Mas chegou o tempo de nós começarmos a escrever a biografia do que Deus está fazendo no presente. Esse é o tempo de nós começarmos a escrever as providências de Deus desse tempo, os milagres de Deus desse tempo, o sobrenatural de Deus desse tempo. Esse é o tempo que nós podemos marcar a nossa geração para sempre. Eu quero orar por você que porventura
está enfrentando uma noite da traição. Você que está enfrentando uma noite escura, um tempo turbulento, uma fase ruim, mas precisa de uma oração, precisa de um ânimo, precisa de uma graça de Deus para continuar firme. Se você pode, saia do seu lugar, vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Você que porventura está enfrentando dias difíceis, você que talvez está enfrentando problemas na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, você que está enfrentando alguma dificuldade, talvez você até pensou e não veio mais à igreja, não veio mais aos cultos, mas você aprendeu com Jesus nessa noite a como lidar com dias difíceis, e o Senhor quer renovar as suas esperanças aqui nessa noite. Venha, 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 venha. Oh, amigo Espírito Santo, junto com esses, eu quero perguntar se temos alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Cristo. Você? Glória a Deus. Como é que é seu nome? Ellen, está voltando para Jesus? Já era da igreja, está voltando? Amém, que Deus abençoe. Temos alguém assim como a Ellen, mais alguém assim como a Ellen que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você? Vem aqui pertinho. Glória a Jesus. Como é que é seu nome? Ana, reconciliando também? Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Temos mais alguém assim como a Ana, assim como a Ellen, que deseja hoje tomar essa decisão? Levante a sua mão. Aonde você está? Aonde está você? Aonde está a terceira pessoa? Talvez você já foi um cristão, você já esteve entre nós, você já cultuou, você já viveu muitas coisas aqui, mas por causa de uma noite escura, você jogou tudo para o alto. Mas esse é o momento de você dizer: eu quero Jesus, eu quero ser como Jesus, eu quero encarar e ver a vida como Jesus. Você que deseja se reconciliar com Jesus, temos alguém? Levante a sua mão. Temos mais dois aqui, glória a Deus. Vem cá, meu amigo. Seu nome? Lucas Mateus. Mateus é de Deus. Deus abençoe. Como é que é seu nome, meu amigo? William está reconciliando com Jesus. Glória a Deus. Fica alguém pertinho dele. Já temos 4 vidas aqui diante do altar. Temos mais alguém? Levante a sua mão. Levante sua mão se temos mais alguém. Essa é a sua noite. Talvez você me diga: Mateus, eu não estou pronto para isso, eu preciso acertar algumas coisas. Mas quem disse que você tem que estar pronto? Aliás, se depender de você, você nunca estará pronto. Não é por você, não é pela sua força, mas é a graça de Cristo te ajudando, é o Espírito em você. Essa é a sua oportunidade de você render a sua vida a Ele e dizer: Espírito Santo, me ajude a estar alinhado com os planos de Jesus para a minha vida. Eu quero saber onde está a quinta pessoa para Jesus. Aonde está a quinta vida? Está aqui a quinta vida para Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Como é que é seu nome? Como é que é o nome? Como é que é seu nome? Está se reconciliando com Jesus? Isso. Temos a quinta vida para Jesus se reconciliando aqui nessa noite. Glória a Deus. Cadê a sexta vida para Jesus? Temos mais alguém? Temos mais alguém? Não temos? Podemos orar então? Estenda sua mão para cá, estenda sua mão para cá. Papai, obrigado porque o Senhor falará conosco aqui nessa noite. Obrigado porque a tua voz foi audível aos nossos corações aqui nessa noite. Eu sei que eu estou diante de pessoas que já passaram por muitas coisas na vida. Eu sei que eu estou diante de pessoas, Senhor, que já venceram muito urso e muito leão. Eu sei que eu estou diante de pessoas, Senhor, que já enfrentaram muitos desafios. E se não for o Senhor, eles já teriam desistido. Mas a tua graça tem estado sobre a vida deles. Eu te peço, Espírito Santo, continua se movendo na vida de cada um dos teus filhinhos. Continua fazendo uma obra na vida deles, Senhor, a fim de que eles não venham vacilar os seus pés, a fim de que eles não venham se desanimar, a fim de mesmo diante dos desafios, das traições, das dores da vida, eles possam continuar firmes em Cristo Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu oro, eu te peço por essas vidas que estão se entregando diante do altar. Querido Espírito Santo, regenera, transforma, escreve, Senhor, uma nova história a partir dessa noite. Que essa noite, Senhor, venha ser um divisor de águas na vida deles. Que seja o início de uma nova estação, o início de um novo tempo, Senhor, para a glória do teu santo nome, Jesus. É o que nós te pedimos. Amém.
e amém.